E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o campo do serviço social. E hoje, então, vamos tratar um pouquinho mais sobre os instrumentais técnico-operativos do serviço social, mas em específico na área da saúde. Vamos tratar, então, sobre os processos de trabalho do assistente social, a partir de algumas dimensões. Agora, sobre a dimensão teórica metodológica. Para discutir a dimensão teórico-metodológica, eu preciso entender então qual é a minha função enquanto assistente social. Para além do fazer, quais os conhecimentos que eu, enquanto profissional, tenho da realidade? Quais são as teorias aprendidas que eu possuo? Essa então vai ser a utilização da teoria como instrumento, estabelecendo uma relação com a prática. O conhecimento, ele será como uma forma de fundamentar as ações profissionais, trazendo então uma compreensão do real, captado pelo pensamento. Será então a construção do concreto pensado. Isso vai nos fornecer então um ângulo da leitura dos processos sociais, de compreensão do significado social da ação e sendo uma explicação da dinâmica da vida social na sociedade capitalista. Mas claro que existe um desafio, que é conseguir articular a pesquisa e a investigação em sua intervenção, integrando os fundamentos teóricos, metodológicos e a pesquisa concreta de situações que vão configurar o objeto do trabalho do profissional. Portanto, a teoria e a prática elas vão se constituir como aspectos inseparáveis do conhecimento que deverão ser consideradas na sua unidade. Isso não significa que seria aplicar a teoria à prática, mas sim desvelar a realidade mediante do conceito da teoria, onde a importância do profissional será saber trabalhar a mediação. Isso nos faz pensar então sobre aquela questão do conhecimento versus prática. E quem que trata sobre isso? Uma das profissionais e teóricos é a Yamamoto, que vai discutir que o conhecimento não é só um verniz que vai se sobrepor superficialmente à prática profissional, podendo ser dispensado, mas ele é um meio através do qual é possível decifrar a realidade e clarear a condução do trabalho a ser realizado. Toda essa dimensão técnico-operativa, ela vai então nos oferecer as técnicas e instrumentais. Ela vai buscar a efetivação dos objetivos, vai requerer o conhecimento da realidade e vai discutir a execução da ação que planejou, tendo por base os valores, as finalidades e análise do real. Tudo isso então vai ser a constituição da praxis, que é a ação criadora e modificadora da realidade. Estas então são partes constitutivas do instrumental técnico-operativo que pertence ao âmbito da operacionalização da ação profissional. Vai ser então a execução da ação que planejou, tendo por base os valores, as finalidades e análise do real. Tudo isso vai buscar pela efetivação dos objetivos e requerer conhecimento dos sujeitos da intervenção, as relações de poder, tanto horizontais quanto verticais, o perfil dos usuários, as demandas, o modo de viver e as estratégias de sobrevivência. Guerra 2012, ela vai falar que isso tudo vai se constituir num modo de aparecer a profissão pelo qual ela é conhecida e reconhecida. E nos ajudará a responder algumas questões como: para que fazer? Para quem fazer? Quando e onde fazer? O que fazer? E, claro, como fazer? Dentro da dimensão ética-política, estas relações elas vão nos dar aporte para pensar sobre a ação intrínseca do sujeito, que é o direcionamento e posições que os profissionais vão assumir, a partir de uma reflexão crítica sobre os valores presentes na ação humana e a tomada de decisões, envolvendo como o profissional irá projetar a sua ação em função dos seus valores e como ele irá se posicionar. Desta forma, o assistente social ele não é um profissional aspas, neutro.
A sua prática se realiza no marco das relações de poder e de forças sociais da sociedade capitalista. Relações essas que são contraditórias. Assim, é fundamental que o profissional tenha um posicionamento político frente às questões que aparecem na realidade social, para que possa ter clareza de qual é a direção social da sua prática. Desta forma, o projeto ético-político vai nos dar algumas possibilidades de enxergarmos dentro deste contexto. Em central, o projeto profissional, nossas demandas institucionais e as demandas dos usuários, dos quais vão nos demandar enquanto profissionais um aporte teórico-metodológico, a ética política e a técnica operativa. Essa dimensão teórico-metodológica vai nos pensar sobre o modo do fazer da profissional, a apreensão das teorias e métodos para a ação. Por sua vez, a dimensão teórico-metodológica nos ajudará a pensar sobre o modo do fazer da profissional e a apreensão das teorias e métodos para a ação. Por sua vez, a dimensão técnico-operativa nos dará aporte para a intervenção e a ação da praxis profissional. E a dimensão ética-política é a reflexão, postura e comprometimento. Mas a instrumentalidade é o mesmo que instrumental? Para a guerra, a instrumentalidade vai se referir a uma determinada capacidade ou propriedade constitutiva de profissão, construída e reconstruída no processo sócio-histórico. Então, é por meio da instrumentalidade que os profissionais objetivem a sua intencionalidade. Assim, os assistentes sociais podem modificar, transformar e alterar condições objetivas e subjetivas e as relações interpessoais e sociais existentes no cotidiano. A instrumentalidade, então, é a condição de reconhecimento da profissão, pois toda postura teleológica encerra a instrumentalidade. Assim, pensar a instrumentalidade da profissão impõe pensar nas infinitas possibilidades de intervenção profissional. A instrumentalidade do serviço social, ela pode ser pensada como uma condição socio-histórica em 3 níveis. A instrumentalidade do serviço social face ao projeto burguês, a instrumentalidade das respostas profissionais nas funções que são requisitadas no horizonte do exercício profissional e nas modalidades de intervenção, e, em terceiro, da instrumentalidade como exercício profissional como mediação. Já o instrumental, ele vai ser o conjunto articulado de instrumentos e técnicas que nos permitirão a operacionalização da ação profissional. Então, o instrumental é a estratégia ou a tática por meio da qual se realiza a ação. A técnica é a habilidade no uso do instrumento. Isso então vai pressupor interações de comunicação e o uso da linguagem. Por isso, a definição do instrumental a ser utilizado na intervenção profissional, ele deve sempre levar em consideração o agente receptor da mensagem, ou seja, o destinatário da mesma. Logo, os instrumentais eles podem ser classificados em diretos, face a face, ou indiretos, que é por escrito. Os diretos serão a observação participante, a entrevista individual ou grupal, a dinâmica de grupo, reunião, mobilizações, visita domiciliar, visita institucional, entre outros. Por sua vez, os indiretos são as atas de reuniões, livro de registro, diário de campo, relatório social, parecer social, estudo de caso, entre outros. Ficaram curiosos? Então pensem, se já sou profissional, aonde eu posso observar essas relações dentro da minha ação profissional? Se ainda não trabalho como assistente social, mas estou no caminho ou tenho curiosidade sobre, quais seriam as possibilidades de colocar isto em prática? Se quiserem mais vídeos sobre isso, deixe seus comentários aqui embaixo, se inscreva no canal e deixe seu like. Quanto mais vocês comentarem,
mas eu terei certeza que vocês querem ouvir um pouquinho mais sobre nossas reflexões em relação ao serviço social. Muito obrigada, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo.